Nós estamos chamando aqui de a visão do lençol, baseado no texto lá de Atos, capítulo 10. E, desde o início do ano, nós temos falado da vida da igreja, que Deus é um Deus de ciclos, de tempos, de datas, de kairos. O que é kairos, pastor? Kairos é o tempo de Deus agir. Deus não atrasa, Deus age no tempo certo. E a gente vê isso, Deus agindo na vida do seu povo. É verdade que o povo de Deus começou mesmo com Abraão. Mas aí você pensa que através de Abraão só foi gerado o Israel natural. Não. Através de Abraão também foi gerado o Israel espiritual, do qual eu e você fazemos parte. Paulo vai dizer lá em Gálatas que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Então Deus age na história do povo dele, nós somos povo de Deus. Durante o transcorrer da palavra de Deus, você vai ver Deus começando a humanidade com Adão. Depois em Noé, Deus começa tudo de novo através de Noé e dos seus filhos. Mas aí aproximadamente 400 anos depois, Deus agora vai estabelecer uma nação. E ele escolhe então Abraão. E através de Abraão, Deus agora começa a constituir uma nação aqui na terra. Mas passam-se os anos, Deus começa novamente. E ele começa novamente com quem? Com Moisés. E aí Deus então, através da vida de Moisés, tira o povo do cativeiro do Egito, e ali ele estabelece um território, quer estabelecer um território para a sua nação, para o seu povo, para o povo de Israel. Passam-se muitos anos, agora com Samuel, Deus agora quer estabelecer um reino para o seu povo. E aí Samuel unge o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas Saul não era o escolhido era Davi. Samuel, quando ele vai ungir Davi, ele não sabia disso, mas ele estaria ungindo aquele que o seu reinado jamais teria fim. Porque o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, ele é descendente de Davi. Um outro começo. Depois, passa-se mais alguns anos, centenas de anos, o povo é levado ao cativeiro na Babilônia, e aí Deus agora vai fazer o regresso do seu povo para a terra de Israel. E ali, através da vida de Esdras, Deus então traz o povo. É um novo começo, é um recomeço. E ali então que se começa, o que nós chamamos aí de sinagogas, congregações. Que o povo agora, cada canto do mundo tem uma sinagoga, onde o povo agora pode se reunir e o nome de Deus pode ser levado a cada uma dessas sinagogas. É um novo começo. Passam-se centenas de anos novamente. A velha aliança agora é considerada antiquada. E agora, através do Senhor Jesus Cristo, Ele vem trazer a nova aliança. É um novo começo. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? É um novo começo, um novo começo. Mesmo com o Senhor Jesus, há começos e recomeços. No livro de Atos, que é o livro ali do estabelecimento da igreja, nós vemos ali no Pentecostes que Pedro usa as chaves do reino que o Senhor Jesus deu para ele lá em Mateus. E o que o Senhor Jesus disse para Pedro? Que o que ele abrisse na terra seria aberto no céu. E o que ele desligasse na terra seria desligado no céu. Então no Pentecostes, no Pentecostes, Pedro usa essa chave do reino para abrir para os judeus entrarem. Lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu, só havia judeus. Então, até aquele momento, só existia judeu. Pastor, o que é isso? Só existia judeu. Que o judeu entendia que só ele era povo de Deus. Que Deus havia escolhido somente eles. Mas Israel, o povo judeu, não é povo de Deus? Sim, é povo de Deus. Mas o que acontece no livro de Atos? Um novo começo, um novo recomeço. Em Atos 10, que é o texto que nós vamos ler agora, Pedro usa pela segunda vez essas chaves do reino. Mas agora ele vai abrir para quem? Para os gentios. Olha como é tremendo isso. Até aquele momento, os gentios não faziam parte da igreja. Não era povo de Deus até aquele momento. Pastor, quem que é o gentio?
O gentio é todo aquele que não é judeu. Quem não é judeu aqui? Então você é um gentio, entenderam? Até aquele momento, o judeu ele nem considerava o gentio. Ele considerava ele como povo de Deus e o resto são os gentios, não fazem parte do povo de Deus. Deus não os escolheu. Mas em Atos 10 tem um novo começo. Ali Pedro usa pela segunda vez as chaves do reino. E graças a Deus, porque naquele tempo o Senhor já nos via. E o Senhor então, através da vida de Pedro, abre a igreja para que os gentios pudessem adentrar. Mas até o livro de Atos é interessante, que ele é dividido mais ou menos ao meio. Até o capítulo 12, Pedro está à frente do mover. Mas a partir do capítulo 13 até o final ali, no capítulo 28, é Paulo que está à frente do mover. Até o apóstolo Paulo diz assim, que Pedro foi chamado para os da circuncisão. Circuncisão é um outro nome para judeu. Mas Paulo foi chamado para os gentios. Então você vê ali no livro de Atos, que tem começos e recomeços para o povo de Deus. Num período, Pedro está à frente do mover, foi chamado para os judeus. Em outro período, entra em cena o apóstolo Paulo. Paulo agora fica à frente do mover, ele é chamado para os gentios. Paulo, todas as suas epístolas, chamadas de epístolas paulinas, e as suas cartas, foram todas endereçadas para os gentios, exceto o livro de Hebreus. Se você considera Paulo o escritor de Hebreus, exceto Hebreus, não sabemos se foi ele realmente, exceto Hebreus. Então Paulo, ele escreve ali as suas cartas voltadas para os gentios, voltada para nós somos povo de Deus. Naquele momento, Deus fez um recomeço da história do seu povo. Às vezes você pensa em começo e recomeço, Você pode pensar que se tem um recomeço, é porque o que ficou para trás deu errado. Não deu errado. O que ficou para trás foi útil para você iniciar uma nova caminhada. Mas isso, irmãos, começos e recomeços, não começam apenas na vida da igreja. Ele começa também na sua vida. Então, por exemplo, você nasceu. Um tempo da sua vida, você é apenas uma criança em casa. Mas aí chega um momento em que você vai para a escola. É um recomeço na sua vida. E aí é um desafio. Você vai lá, sua mãe vai te levar para a escola, vai te deixar chorando, vai voltar para casa chorando. É um momento da sua vida. Depois você cresce. Chega aos 18 anos, vai tirar a carteira, habilitação de motorista, vai arrumar o seu primeiro emprego, talvez aí vai fazer a sua faculdade, é um novo começo na sua vida. Depois você se casa, começa novamente um ciclo na sua vida. Depois que você se casa, vem aí o seu primeiro filho. Aí as coisas mudam mesmo, não é verdade? É um novo começo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então as nossas vidas é cheia de começo e recomeço. O que eu quero que você entenda? Faz parte dos ciclos de Deus para você. E a vontade de Deus é que você prospere em cada novo ciclo. E nós temos dito que para nós como ministério, como igreja, esse ano de 2021 também é um recomeço. E o que Deus faz em tempo de recomeço? Tanto na sua vida pessoal, quanto na vida da igreja. Deus nos dá uma visão. Visão. A visão é a maneira como o Espírito Santo fala conosco. Pastor, mas o Espírito não fala através da palavra? Sim, com certeza. O Espírito não fala também através do testificar? Claro, sem dúvida. Mas presta atenção. Visões e sonhos é a maneira básica de Deus falar com você. Agora, as visões e sonhos que Deus lhe dá, jamais vai contrariar o que está escrito na palavra. Está me entendendo? Se for de Deus, aquilo que Deus te deu em visão ou sonho, não vai contradizer a sua palavra. Então a palavra é a base
para nós avaliarmos as visões que o Senhor nos tem dado, se elas de fato vêm de Deus ou não. E para iniciarmos a palavra nessa noite, eu recebi muitas visões. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja que os irmãos, de fato, recebem a palavra e praticam, aplicam, testam a doutrina. Então eu queria ler aqui algumas visões, poucas, vou ler somente 3 das que eu recebi, a respeito da vida da igreja. Primeiro me disse assim: pastor, eu gostaria de compartilhar com o Senhor sobre uma visão que tive no último culto. Na hora da ministração, teve um momento em que fechei os meus olhos e vi uma pomba em chamas. Eu estava sentado e ela vinha na minha direção. E quando ela me alcançou, se tornou em um livro. Naquele momento, o Senhor me falou que nesses dias, a juventude da nossa igreja será cheia do Espírito Santo através da palavra. Estava ouvindo a palavra agora e senti que tinha que compartilhar essa visão com o Senhor. Quantos testificam que é de Deus? Uma outra visão, um irmão falando acerca do imóvel que nós estamos falando, que o Senhor vai nos dar esse ano. Pastor, eu vejo que a igreja terá ofertas absurdas vindo para esta obra. Pastor, eu via máquinas gigantescas, muitas máquinas. Essa vai ser uma das maiores obras de Ipatinga. Aleluia. É de Deus ou não é, irmãos? E a última visão aqui que eu quero compartilhar, tive um sonho essa noite relacionado à igreja. Sonhei que estava em um culto, e nesse culto eu era o responsável por recolher as ofertas. E nesse dia, ao recolher as ofertas, um irmão entregou uma oferta muito grande dentro de um saco. Esse saco estava cheio e pesado, cheio de dinheiro. Tão cheio que eu não estava conseguindo carregar sozinho. E aí eu estava, não sei porquê, estava passando por umas ruas do centro da cidade à noite com essa oferta. Depois que eu voltei para o prédio da igreja, comecei a contar com os irmãos. Por onde eu passava com a oferta desse culto, os irmãos falavam: nossa, essa foi a maior oferta que recebemos até hoje em um culto. Aleluia! Quem sabe você não é esse irmão aí que vai... Quantos recebem essa palavra? Por que eu estou lendo aqui visões? Porque muitas vezes nós não damos crédito à visão. Quando o irmão vem contar para nós que teve uma visão, imediatamente você fala: não, isso aí deve ser coisa da cabeça dele, isso aí deve ser, delírio humano. Não faça isso, não faça isso. Valorize, ouça. Qualquer pessoa que chegar para te contar algo, ouça. Pode ser da parte de Deus. E sabe o que acontece? Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas. Mas a Bíblia não diz que nós devemos julgar as pessoas. O profeta, a Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia. E aí o que acontece? Às vezes aquele irmãozinho, você olha para ele não está assim com a vida tão certinha, e aí você não acredita que Deus pode usá-lo para falar com você. Mas Deus pode usá-lo. Então, chegou alguém para liberar uma visão sobre a sua vida, um sonho profético, ouça. Depois que você ouvi-lo, avalia em Deus essa visão, se é de Deus ou não. Mas jamais menospreze uma visão de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Todas as vezes, quero enfatizar isso com os irmãos, todas as vezes que Deus vai começar algo novo na sua vida, quer seja na vida da igreja ou na sua vida pessoal, Ele vai te dar uma visão. Ele vai mostrar para você o caminho ou o futuro que Ele tem para você. Quantos querem receber visões da parte de Deus aqui? Peça que você vai receber. Vamos ler lá então Atos capítulo 10. Aqui em Atos 10, como eu disse para os irmãos anteriormente, vai acontecer uma mudança, o encerramento de um ciclo dispensacional e o início de uma outra dispensação. O que eu estou chamando de encerramento desse ciclo dispensacional? Até o capítulo 10 de Atos, a igreja era composta somente por judeus, só judeu. O Pentecoste relatado lá no início de Atos, Pedro,
pregou lá naquela reunião com aproximadamente 120 irmãos, quando o Espírito Santo veio sobre eles, só tinha judeu ali. A igreja começou composta somente por judeus. Depois houve ali a dispersão, né? Jerusalém foi invadida e houve a dispersão. Mas ali também foram dispersos somente judeus. E mesmo nessa dispersão, esses irmãos judeus só pregavam para judeus. Eles simplesmente ignoravam os gentios, nos ignoravam. Mas aí no capítulo 10 vai acontecer então essa mudança de ciclo. E aí vai começar uma nova história na vida da igreja. Pastor, que nova história é essa? As portas serão abertas agora para os gentios. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Porque foi naquele momento que foi nos permitido fazermos parte do povo de Deus. Você vai ver na história, na casa de um italiano chamado Cornélio. Ali começou a nossa igreja, a igreja dos gentios. Amém? E aí, vamos ler o texto? Atos capítulo 10. Olha o que vai dizer. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então esse homem aqui não era judeu, ele era italiano. Ele era um centurião da coorte italiana. Então ele não era judeu. Então vamos falar aqui cada palavra desse versículo, que eu penso que é importante para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Em que contexto a igreja dos gentios começou? Em que contexto o Pentecoste dos gentios aconteceu? Nada é por acaso na Bíblia. Então a primeira coisa, a Bíblia diz que ele morava numa cidade, volta por favor. Ele morava numa cidade chamada Cesareia. Que cidade é essa chamada Cesareia? Cesareia é o nome de uma cidade em homenagem ao imperador César. César era o imperador romano, era um opressor, e ele tinha uma cidade, em homenagem ao seu nome, dentro do território de Israel. Mas não era uma cidade de Israel, era uma cidade onde habitava gentios, era uma cidade em homenagem a César, o imperador romano, que era opressor. Essa era a cidade onde Cornélio morava. Portanto, não era uma cidade que judeu gostava de ir, não era uma cidade que judeu morava, ela estava dentro do território de Israel, mas não era de Israel, era uma cidade em homenagem a César, portanto os seus moradores ali eram gentios. Cesareia também significa separado, mas não separado no sentido de santificado, consagrado, separado no sentido de segregado. Então presta atenção, era uma cidade em homenagem ao imperador romano César, onde ali era dentro do território de Israel, mas os seus moradores não eram judeus, o judeu nem gostava de frequentar essa cidade, porque eles tinham aversão aos gentios, principalmente enquanto esses gentios ainda eram seus próprios opressores, dominavam o seu povo. E nessa cidade, Cesareia, cujo nome significa separado, segregado, morava um homem cujo nome era Cornélio. A Bíblia não cita o nome de pessoas por acaso. Todas as vezes que a Bíblia cita o nome de pessoa, é porque é importante para nós. Cornélio, o que te lembra em português? Cornélio, corno, né? E é exatamente isso que significa. Cornélio significa chifre. Mas não esse chifre, corno, né? Que nós estamos acostumados às vezes a brincar aqui no nosso país, não sei se em outros também. Cornélio significa chifre. E o que significa chifre na palavra de Deus? Chifre significa coroa,
autoridade real. Então, por exemplo, na Bíblia, quando o apóstolo João vai ter a visão lá no Apocalipse, e ele vê o Senhor Jesus entrando, ele não vê Jesus em pessoa. A Bíblia diz que ele vê um cordeiro tendo 7 chifres. É uma visão simbólica, não é que Jesus tem 7 chifres. Ele é um cordeiro tendo 7 chifres. Por que 7 chifres? Porque chifre significa autoridade real, poder. O Senhor Jesus é esse que tem toda a autoridade e todo o poder. Mas por que ele tem 7? 7 significa número completo, perfeito. Então Jesus, na visão de Pedro, do apóstolo Pedro lá em Apocalipse, ele entra sendo como um cordeiro contendo 7 chifres. Ele é perfeitamente o cordeiro de Deus que foi enviado, e a ele foi dada todo o poder e toda a autoridade. Amém, meus irmãos? Mas também, lá no tabernáculo, quando Deus vai ali edificar o tabernáculo através da vida de Moisés, no altar de holocausto, onde os animais eram sacrificados, em cada canto, nos 4 cantos, tinha um chifre, simbolizando o quê? Que aquele altar, aquele sacrifício, ele tinha poder para perdoar, para ser direcionado aos 4 cantos de toda a terra. Dentro do tabernáculo, no lugar santo, tinha um altar de incenso. Incenso aponta para quê? Para a oração. E no altar de incenso, em cada canto do altar, tinha também um chifre, mostrando o quê? Que a oração tem poder diante de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ana, lá em 1 Samuel 2, versículo 1, olha o que vai dizer, quando Ana estava ali orando. 1 Samuel 2, 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Presta atenção, essa palavra aqui, força, no original é chifre. Mas aqui, os tradutores acharam que ficaria estranho. Por exemplo, Ana dizer: o meu chifre está exaltado no Senhor. Então eles trocaram chifre por força, porque chifre simboliza poder, força, autoridade real. No latim, chifre também pode significar coroa, né? Esse vírus aí que está assolando, né, com essa pandemia, como é que é o nome dele? Corona. Por quê? Se os irmãos tiverem visto aí a imagem desse vírus, ele é um vírus que tem muitos chifres, parecendo uma coroa. Não é à toa também por esse nome. Inclusive, irmãos, essa pandemia é um ciclo, é um novo momento que está se iniciando. Por que eu digo isso? Porque jamais na história da humanidade aconteceu uma pandemia como essa. Em que sentido? Jamais um organismo mundial ditasse regras que se tornassem inquestionáveis. Não pode se questionar nada acerca das regras que estão sendo lançadas. E todas as nações do mundo estão se submetendo. Mas também há algo que jamais aconteceu. Algo como a velocidade em que há esse contágio. Algo em como as nações lidaram e se uniram para lidar com isso. Tudo isso é novo, não é por acaso, é um novo momento que está se iniciando na vida da humanidade, e assim também é na vida da igreja. Eu louvo a Deus, porque no nosso ministério, nós tomamos uma postura diferente da maioria das outras igrejas evangélicas. Nós continuamos falando da graça do Senhor, não atribuímos essa pandemia como sendo ira de Deus. Infelizmente, o que algumas igrejas falaram, que isso é a ira de Deus, é o juízo de Deus sobre esse mundo pecador. Nós não. A nossa mensagem é que a ira de Deus virá, amém? Ela não veio, mas agora o que nós estamos? No tempo da graça. Nós ministramos graça ao coração das pessoas. Há um Deus que te ama, há um Deus que enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, e Ele te dá abrigo,
proteção contra as obras do diabo, porque essa pandemia é uma obra do diabo, mas a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quantos são filhos de Deus aqui? Fala assim comigo, é para isso que eu me manifesto, para desfazer as obras do diabo. Amém? Isso tudo aqui eu estou te falando, acerca do significado, né, de Cornélio, para te mostrar que não é por acaso que esse homem foi o escolhido para iniciar ali a vida da igreja dos gentios, para ter através da vida dele o Pentecostes da igreja dos gentios. A Bíblia diz que o seu nome era Cornélio, ele morava em Cesareia e ele era um centurião, o que é interessante também. Na Bíblia, todas as vezes que menciona centurião, sempre mostra o centurião como sendo uma pessoa piedosa. Sempre tem uma imagem positiva acerca do centurião. Então, por exemplo, quando a Bíblia vai mencionar, a primeira vez que ela fala de um centurião, é aquele que foi interceder junto ao Senhor Jesus, para que ele fosse curar o seu servo. E aí o que Jesus diz para ele? Eu vou. Mas aí ele fala com Jesus, não mestre, não precisa ir. Eu também sou um homem de autoridade, e eu digo para os meus servos, vem, e eles vêm, vão, e eles vão. Então basta o Senhor dar uma palavra, basta o Senhor liberar uma palavra, e o meu servo será curado. E o que Jesus disse para ele? Uau, não há fé como essa em todo Israel, jamais vi uma fé como essa, um gentio. Jesus, o que atraiu a atenção de Jesus, o que fez com que Jesus elogiasse, foi a fé daquele gentio. E aqui se aplica um princípio espiritual. Aquele gentio, ele não merecia a bênção de Deus, porque naquele momento, Jesus tinha vindo para os seus, Jesus tinha vindo para a nação de Israel, mas a Bíblia diz que os seus o rejeitaram. Pastor, quando é que a minha fé agrada a Deus? É quando você, mesmo sabendo que não merece, é quando você, mesmo sendo convencido por outros, que foi você que aprontou a bagunça, você vai ter que arrumar as coisas, você vai ter que sofrer as consequências, mas mesmo assim, você vem diante de Deus, mesmo sem merecer, estende as suas mãos e fala, me dá. O que você vai ouvir da parte de Deus? Uau, sua fé é grande, sua fé é grande. E porque você crê que ao se aproximar de Deus em fé, Ele vai te dar uma recompensa. Porque o que Hebreus vai dizer? Que nós aproximarmos de Deus, todo aquele que buscar a Deus em fé, crendo que Deus é galardoador do que os buscam, esse vai receber. Isso é um princípio. Um outro centurião que a Bíblia cita, é um centurião que salvou a vida do apóstolo Paulo. O que aconteceu? Paulo estava sendo levado preso, era um prisioneiro, estava num barco, num navio, e aí aquele navio estava em risco de sofrer um naufrágio. Aí as pessoas do navio falando, vamos matar os prisioneiros. Paulo era um dos prisioneiros. E esse centurião se levantou e falou, não, Paulo ninguém toca a mão, não vamos matar Paulo. Um centurião salvou a vida do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, a Bíblia mostra o centurião sobre uma perspectiva positiva. Lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus expirou, está consumado. A Bíblia diz que houve trevas. Um centurião romano olhou para a cruz e disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Um gentio, não foi um judeu que falou isso, foi um gentio, que ao ver a obra da cruz, ao ver o Senhor Jesus entregar o seu Espírito a Deus Pai, ele falou, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Centurião, né, nos lembra também em português, relacionado com a palavra cento. O que é o centurião? Centurião era um chefe de uma guarnição do exército romano que continha 100 soldados.
Então ele ali comandava 100 soldados. E a coorte, porque fala que ele fazia parte da coorte italiana. A coorte era composta de 6 centúrias. Então aquele centurião, ele estava à frente de 600 soldados. Isso tudo eu estou contando para os irmãos, para você perceber o contexto em que essa história está acontecendo. Vamos continuar lendo? Esse homem observou, volta lá para o 3 agora. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse. Aqui também é interessante. Volta lá para o 3. Onde que ele observou, irmãos? Numa visão. Um anjo chegou perto dele e falou com ele através de uma visão. Pastor, se Deus queria falar com ele através do anjo, por que o anjo não chegou e falou, Cornélio? Por que tinha que ser através de uma visão? Eu creio que é porque tinha que ser através de uma visão, para mostrar para nós a importância da visão. A importância que Deus dá a visão e sonhos para falar com os seus filhos. E aqui, na visão, que Cornélio ouviu o anjo. Foi numa visão que o anjo conversou com Cornélio. E que horas que foi que aconteceu? Hora 9 do dia. Tudo na Bíblia tem um princípio. Nada é por acaso. O que é a hora 9? O judeu, ele conta as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Então, a hora 9 são 9 horas daquele dia. Então, se o dia começa às 6 horas da manhã, a hora 9 é às 15 horas da tarde. 3 horas da tarde. Por que Cornélio teve uma visão às 3 horas da tarde? Porque é exatamente às 3 horas da tarde que o Senhor Jesus foi sacrificado, que Ele entregou o seu Espírito. Naquele momento, às 3 horas da tarde, Jesus estava entregando o seu Espírito a Deus Pai e bradando lá da cruz, está consumada, está consumada. Isso também aponta para 2 momentos da obra consumada. O primeiro momento é esse que aconteceu às 15 horas, às 3 horas da tarde, quando Jesus bradou, está consumado. Essa é a obra que Jesus fez, uma obra que ninguém poderia fazer no lugar dele, ninguém. Essa obra ninguém precisa ajudar o Senhor a fazer, Ele fez a obra, Ele consumou a obra, essa obra está pronta, finalizada, terminada. Porém, há uma obra que ainda está sendo feita. Qual que é a obra que está sendo feita? A edificação da casa de Deus. Pessoas estão sendo trazidas, pessoas estão sendo conduzidas para fazerem parte dessa obra, dessa edificação. E essa obra que ainda está em aberto, que ainda está sendo feita, concluída, é a obra que eu e você somos participantes dela. Amém, meus irmãos? Então Cornélio viu o anjo, e o anjo falou com ele. Mas isso foi numa visão, uma visão espiritual. E eu penso que da mesma maneira acontece hoje. Quando Pedro, lá em Atos 2, no Pentecostes, ele menciona a profecia do profeta Joel, o que ele diz? Que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Profecia, visão e sonho. Aconteceu lá, mas acontece hoje também. É a maneira de Deus falar conosco. É a maneira do Espírito Santo mover em nós. Portanto, esses são dias onde nós como igreja, onde você como participante dessa obra vai experimentar de visões e sonhos serem alargados na sua vida. Quantos dizem amém?
Versículo 4. E o anjo falou para ele: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aqui, para contextualizar conosco, você pode trocar esmola por oferta. Esmola por oferta. O que o texto está dizendo? Que oração e oferta sobem como memorial diante de Deus. O que Apocalipse 8 vai dizer acerca da oração? Que a oração é como um incenso. A oração é como um vapor. E aí nós oramos e esse vapor sobe aos céus. Lá em Apocalipse, João vê uma taça se enchendo com as orações. E quando essa taça se enche, ela é derramada. Então as nossas orações é como um vapor que sobe aos céus. E aí ela vai enchendo a nuvem, enchendo a nuvem, enchendo a nuvem. E tem um momento que essa nuvem então descarrega uma chuva de resposta na sua vida. Portanto, não desista. Pastor, tem muito tempo que eu estou orando e parece que nada acontece. Não desista, não desista. Você está acumulando diante de Deus. E sabe o que vai acontecer? Quanto menos você esperar, essa chuva vai cair sobre a sua vida e vai inundar você com as respostas das suas orações. Portanto, não desista de orar, persevere em orar. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa se para você, aos seus olhos, parece uma dificuldade intransponível. Não desista, porque você serve a um Deus dos impossíveis. Dos impossíveis. Mas o que é memorial? O que é Cornélio, o anjo, falar para ele que as orações e as ofertas deles estão diante de Deus como um memorial? Certa vez a Bíblia diz que um rei chamado Assuero, lá no tempo da rainha Esté, certa noite o rei Assuero perdeu o sono, teve uma insônia. E aí ele falou com os seus servos: traz aí os livros das crônicas reais, das histórias do reino. E aí os seus servos começaram a ler. Provavelmente era uma coisa que gerava tédio, gerava sono. E foram lendo, e aí chegaram na história que menciona o que Mordecai tinha feito. Como Mordecai tinha salvado a vida do rei. E aí o rei então pergunta: o que foi feito para Mordecai? E aí os servos falaram: nada. O rei ficou espantado. Como assim nada? Mordecai salvou a vida do rei e nada lhe foi feito? Isso não vai ficar assim. Perdão. Presta atenção. Nada passa desapercebido diante de Deus. Esse texto de Mordecai com Assuero, ele aponta para mim e para você. Tudo que nós fazemos para Deus não passa desapercebido de Deus. Está sendo levado a Deus como memorial. No tempo certo, no kairós de Deus, Deus vai liberar sobre a sua vida. Então aqui, o anjo colocou para Cornélio: oração e oferta. Pastor, mas aqui é uma esmola, Cornélio dava ali para um pedinte, para alguém que estava necessitado, mas ele dava pensando em Deus. Tudo aquilo que você oferta, dizima, entregando para o Senhor, há um memorial diante de Deus. E a seu tempo, Deus vai te recompensar. Quantos dizem amém? É isso que aconteceu. E é isso que aconteceu na vida de Cornélio. E aí, olha o anjo continuando a falar com Cornélio: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. É interessante que aqui nessa menção, o texto não menciona algo que Cornélio disse. Mas no capítulo 11, projeta para mim por favor, versículo 13,
Pedro, quando ele vai para Jerusalém, depois que ele teve esse evento, e ali ele vai até mesmo para ser confrontado, né, porque era inadmissível um judeu entrar na casa de um gentio. E aí Pedro então vai explicar por que ele foi na casa do gentio. E aí olha o que Pedro diz, falando de Cornélio: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será o quê, meus irmãos? Como é que as pessoas são salvas? Mediante a pregação. A pregação. Precisa haver alguém que pregue para elas, porque a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer palavra, é ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Então é através da pregação que há salvação. O que o anjo disse para Cornélio? Olha, vai lá, chama Pedro, porque ele vai pregar para você, e através da pregação dele, você vai ser salvo. Mas é só ele que vai ser salvo? Não, tu e toda a sua casa. Tu e toda a sua casa. Fala assim comigo: a salvação é para a minha vida e para a minha casa. Pastor, mas esse meu parente aqui, esse meu filho, ele está aprontando todo, como é que ele vai ser salvo? Tu e a tua casa, é a promessa de Deus. Pastor, mas não tem o livre-arbítrio, tem a decisão pessoal. A promessa de Deus é tu e toda a sua casa. Mas como Deus vai fazer isso? Não importe com o como. O como é papel de Deus. Não questione como Deus vai fazer. Seja simples com a palavra de Deus. Se Deus disse que será salvo tu e toda a sua casa, é isso que vai acontecer. Às vezes você está olhando para o seu parente, né, e vê seu parente lá zombador, né, vê seu parente lá, totalmente averso à palavra de Deus, mas vai chegar o dia da sua vingança. Sabe qual que é o dia da sua vingança? A nossa vingança é no Espírito. É o dia que aquele parente seu vai chegar aqui aos prantos, de joelho, entregando a vida dele para Deus. E aí qual que é a sua vingança? Você vai ser salvo, parente. Não te falei? Quando dizem amém? Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Portanto, creia com simplicidade naquilo que Deus está dizendo. Então, a primeira coisa que eu já falei para os irmãos é que Cornélio teve a visão a hora nona, que foi exatamente a hora em que o Senhor Jesus, né, bradou lá: está consumado, está consumado. Mas aqui nós estamos vendo que Cornélio morava numa cidade chamada Cesareia, que significa separado, segregado. Mas Pedro está numa cidade chamada Jope. O que significa Jope? Jope é uma cidade de judeu e dentro de Israel, obviamente. Jope significa formosa, linda. Jope aponta para mim e para você. Nós estamos num lugar formoso e lindo. No domingo passado eu mencionei para você uma profecia para a sua vida, lá em Jó 36, versículo 11. Olha a palavra do Senhor para você: se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Fala assim comigo: eu creio que os meus dias serão de felicidade. Diga assim: eu creio que os meus dias serão de delícias. É o que está escrito, é o que está escrito. Às vezes as pessoas questionam: ah, mas isso aí está lá no livro de Jó. Mas quem disse isso foi Eliú. Eliú, ele não faz parte ali, né, dos 3 amigos de Jó, que Jó teve até que orar por eles no final, interceder por eles. Eliú, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Portanto, a palavra de Eliú é uma palavra para mim e para você hoje. A palavra do Senhor para as nossas vidas é: os seus dias serão de felicidade e os seus anos de delícias. Pastor, mas lá em Efésios não diz que tem o dia mau, né? Efésios 6:13. Sim,
o que a palavra de Deus diz? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Tem isso lá ou não tem, irmãos? Mas está no plural ou no singular? No singular. Vai ter o dia mau. Aquele dia que o diabo se levanta com maior ira ainda contra você. Então naquele dia você tem que se levantar e se posicionar contra os ataques malignos contra a sua vida, contra a sua casa. Vai ter esse dia mau, mas presta atenção, esse dia mau, ele não define a sua vida. O que define a sua vida é: os meus dias são dias de felicidade, e os meus anos são anos de delícias. É isso que define, é isso que Deus tem para você. Por isso que lá em Salmo 23, como é que o salmista vai terminar o Salmo? Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse verbo seguir aqui, não é simplesmente seguir, no original é perseguir, é um seguir mais insistente. Então o que está dizendo ali? Certamente, bondade e misericórdia vão me perseguir todos os dias da minha vida. Sabe o que isso significa? Que a bênção está indo atrás de você. Você não está nem pensando nela, olha a bênção te alcançando. Você está ali distraído, olha a bênção chegando na sua vida. É a promessa de Deus. E o que a promessa diz? Que você vai habitar na presença de Deus para todo sempre. A bênção prometida para a sua vida. E essa bênção faz com que os seus dias sejam dias de felicidade e que o seu ano seja um ano de delícia. Volta lá para o versículo 9, Atos 10. Olha o que vai dizer, continuando a leitura. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, nós vimos que Cornélio teve a visão na hora nona, às 15 horas da tarde, que é a hora em que Jesus bradou lá: está consumado. Mas aqui Pedro teve a visão na hora sexta. Então o dia já tinha passado 6 horas. Como o dia começa às 6 da manhã, era meio-dia. O que isso aponta? Meio-dia é quando o sol está mais intenso. Qual que é a promessa de Deus lá em Isaías 60? O mundo pode estar em trevas, Isaías 60, versículo 2, pode haver trevas nesse mundo, mas sobre a sua vida resplandece a glória do Senhor. Qual que é a promessa? Pode ter escuridão, lá fora o mundo está vivendo em medo, em pânico, mas sobre a minha vida resplandece a glória da presença de Deus. Por isso você não deve viver como vivem as pessoas que não têm essa glória sobre a sua vida. Você não precisa viver em pânico, você não precisa viver com medo, você pode viver em segurança na presença de Deus. E aí Pedro então tem essa visão, estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão de forma aberta. Ele não estava dormindo, ele teve uma visão aberta, e aí o que ele viu? Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Pedro não estava pensando em nada, só queria ali distrair para esperar a comida ficar pronta. Mas Deus tinha um encontro com ele. E nesse encontro, nesse êxtase, Pedro teve uma visão. E o que ele viu? Que o céu estava aberto. Quero dizer para você, o céu está aberto sobre a sua vida, porque você está em Cristo. Em Cristo, os céus sempre estão abertos. Lá em Deuteronômio 28, 23, há uma maldição da lei. Qual que era a maldição? Que o céu seria de bronze. Não adianta orar que não vai chegar no trono. Mas hoje, na nova aliança, os céus estão continuamente abertos sobre a nossa vida. Sabe o que isso significa? Você não precisa fazer força para ter intimidade com Deus. Você não precisa ali, lutar para ter uma intimidade com Deus.
Às vezes você vai só falar, aleluia, Senhor Jesus. Você vai só mencionar o nome dele. Você já vai sentir o frescor do Espírito vindo sobre a sua vida. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre você. Quando dizem amém? O caminho já foi aberto. Então, o fluir no Espírito tem que ser algo espontâneo, algo corriqueiro para nós, porque esse céu já está aberto sobre as nossas vidas. E qual foi a visão que Pedro teve? Versículo 12. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pedro, naquele momento, ele estava interpretando a visão de maneira natural. Eu estou com fome, o almoço ainda não está pronto, e Deus está me oferecendo aqui um banquete. Mas nesse banquete que Deus quer que eu coma, são de animais considerados impuros. É alimento que não é kosher. O que é kosher? São os alimentos feitos segundo a prescrição do Velho Testamento. Então Pedro fala, não como. Posso estar com fome, mas não como. Mas qual que foi a resposta do Senhor para ele? Não considere comum, olha o que diz o versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Bem, quantas vezes o Senhor falou com ele? 3. Não é por acaso que são 3 vezes. 3 também significa um número completo. Jesus no Getsêmani orou 3 vezes. 3 vezes. Orou completamente. Paulo, quando estava ali pedindo para que fosse removido um espinho na sua carne, ele orou 3 vezes, porque 3 é um número completo, perfeito, assim como eu disse para você que o 7 também é. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Jesus foi para restaurar Pedro, quantas vezes Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? 3 vezes, estava dando a oportunidade de Pedro ser restaurado completamente. O que isso aponta? Que essa visão que Pedro teve, por 3 vezes, é uma visão completa, é uma visão que vai permanecer nas nossas vidas. Portanto, essa visão é para as nossas vidas hoje. E eu vou te explicar por que essa visão tem a ver comigo e com você no momento em que nós estamos vivendo. Ali naquele momento, Pedro entendeu apenas naturalmente, mas o Senhor não estava dizendo para Pedro que era natural. Aqueles animais, na realidade, na visão, que era um símbolo, apontava para as pessoas. Eram pessoas. Por que Pedro tinha que ver isso através de uma visão? Lembra que eu te contei o contexto? Você tem que imaginar Pedro. Pedro era um judeu. Pedro, portanto, era alguém que entendia que Deus havia vindo somente para os judeus. O Pentecostes que Pedro estava lá era só para judeu, a igreja era só para judeu. Pedro então jamais iria pregar para um gentio. Pedro jamais iria entrar na casa de um gentio, porque eles consideravam os gentios como sendo comuns, imundos. Mas naquele momento, por 3 vezes, o Senhor mostrou para Pedro: a salvação é para todos. Eu separei eles também para serem salvos. E aí, essa visão, essa visão que Pedro teve, o Senhor estava mostrando para ele: Pedro, a salvação, ela não é somente para os judeus. A salvação se estende a todas as pessoas. Pastor, o que isso aponta para nós como igreja? Porque talvez, irmãos, nós temos a mesma postura de Pedro. Qual que era a postura de Pedro? Pedro separava as pessoas em 2 grupos: os judeus e os gentios. Os judeus são povo de Deus. Os gentios é um povo à parte, é um povo que não pertence a Deus.
Hoje, o que acontece conosco, infelizmente? Nós separamos dois tipos de pecadores. Tem aqueles pecadores que eles estão mais próximos de Deus, então eles podem ouvir a mensagem do Evangelho. Mas tem aqueles pecadores que não tem solução para eles. Nós estamos enfrentando a questão das ideologias de gênero. Não discuto isso, realmente é uma ideologia maligna que vem para tirar as nossas liberdades. Mas, o que não pode acontecer conosco? Que as pessoas envolvidas com essas ideologias, nós olhemos para ela e falamos, esse aí não tem salvação. Esse aí está fora do alcance do amor de Deus. Não pode acontecer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estamos vivendo aí uma paixão política, né? Os irmãos às vezes se tornam tão apaixonados pela política e entram em discussão nas redes sociais. Mas você tem que lembrar, ali atrás daquela opinião contrária à sua, existe uma pessoa que é alvo do amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde o homossexualismo e o lesbianismo, né? Isso tem crescido. E aí eu pergunto para os irmãos, uma pessoa vem para conviver com a vida da igreja, e às vezes ela tem trejeitos homossexuais, ou até é homossexual, ou às vezes vem vestido, um homem vestido de mulher, e aí senta do seu lado, ou às vezes vem até um homem que trocou de sexo, um homem que fez cirurgia e virou mulher. E aí qual vai ser a sua reação com essa pessoa? Vai ser a reação como de Pedro? Preconceituoso, colocar à parte, não é alvo do amor de Deus? Pois nessa noite, você vai ter a mesma visão que Pedro teve. Não considere nada comum nem imundo, aquilo que Deus separou. Mas qual que é o nosso problema às vezes? É que nós queremos que as pessoas mudem. E aí a pessoa chega para a vida da igreja e você quer imediatamente que aquela pessoa muda, abandona o pecado. E você se esquece que quem faz a obra é o Espírito Santo. Pastor, mas a pessoa está caminhando conosco e não muda de vida, continua lá nos seus velhos hábitos, continua no pecado, ela não pode continuar conosco. Pode sim, porque é nesse ambiente que ela vai escutar as palavras de vida eterna. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós já recebemos muita palavra de graça, mas precisamos aprender a manifestar a graça de Deus. Precisamos aprender a olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de bondade, com um olhar de misericórdia, sem condenação. Porque as pessoas lá fora, elas já estão condenadas, elas já se sentem condenadas. Mas quando elas chegam aqui, elas têm que ouvir uma palavra de amor. Elas têm que ouvir, você veio no lugar certo, aonde você é aceito do jeito que você é. Mas quem é que vai mudá-la? É o Espírito Santo. Não sou eu e você que vai impor mudanças a ninguém, é o Espírito Santo. Eu estava conversando isso com os irmãos na nossa reunião, e eu falei, como é que seria a nossa reação se chegasse no nosso meio, no nosso impacto, um homem vestido de mulher e ele descesse lá embaixo e quisesse usar o banheiro feminino? Como nós iríamos reagir? Pois essas pessoas são alvo do amor de Deus. E elas precisam encontrar em nós pessoas graciosas. Mas olha, isso também afeta a sua casa. Às vezes lá dentro da sua casa você tem que lidar com um parente, com um vizinho. Qual vai ser a expressão que você vai manifestar com essas pessoas? Não estou dizendo que é fácil, mas é isso que o Senhor quer fazer através da sua vida. Você só tem que orar e falar, Senhor, abre os meus olhos. Me mostra como é que o Senhor enxerga esse meu parente. Me mostra como é que o Senhor enxerga essa pessoa. Porque eu quero manifestar graça. Eu não quero ser alguém que condena. Eu não quero ser alguém que acusa. Mas eu quero ser alguém que transmita graça. Você é amado. Na cruz do Calvário o Senhor já perdoou
todos os seus pecados, portanto, há amor e perdão disponível para você. Cornélio era um gentio, era alguém isolado, segregado, mas era alguém que buscava a Deus. Não se engane, você tem muitas pessoas lá fora que está drogada, mas buscando a Deus, alcoolizada, mas buscando a Deus, na prostituição, mas buscando a Deus, pregando uma ideologia maligna, mas buscando a Deus. O que eu quero dizer com buscando a Deus? Está lá, veio essa pandemia, e aí a pessoa, Deus, e se eu pegar essa doença, o que vai ser de mim? Eu vou morrer. Se o Senhor existe mesmo, faz alguma coisa. Era isso que Cornélio estava, buscando a Deus. E sabe o que Deus fez? Deus mandou alguém até ele. E esse alguém sou eu e você. Nós somos esse Pedro que é enviado a esses segregados, a esses colocados à parte. Quando dizem amém? Então, o pastor estava contando uma experiência de uma célula de jovens, né? E converteu lá umas moças nessa célula. E aí, essas moças têm práticas. E a moça se apaixonou pelo líder da célula, um jovem de 23 anos. E ela mandou um nudes para ele. E aí esse jovem, mas um jovem cheio do Espírito, ele falou com o pastor, pastor, não posso nem mostrar isso para a célula, senão eles vão expulsar essa menina da célula. Mas eu vou ensinar para ela. Eu vou mostrar para ela que agora não é assim. Ela não precisa se desvalorizar. Agora ela é alguém que é valorizada aos olhos de Deus. Ela não precisa se expor para conquistar alguém. Sabe o que aconteceu? Ela permaneceu na vida da célula, foi transformada pelo Espírito e o Senhor mudou a vida dela. Mas teve que haver paciência. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Tem que haver paciência no nosso meio. Tem pessoas que não respondem numa velocidade, às vezes demora um pouco mais, mas nós temos que perseverar, sermos pacientes na obra que o Senhor começou e vai terminar. Vai terminar. Pastor, mas essas pessoas que são separadas, segregadas, como é que eu vou alcançá-las? Não corte o relacionamento com elas. Sabe o que acontece? Que às vezes a gente fica tão envolvido na vida da igreja, que a gente corta o relacionamento com aqueles outros. Mas pastor, aquele meu antigo amigo, ele fala tanto palavrão, mas você não fala. Aquele colega meu antigo, ele entra nas drogas, mas você não entra. Mas ele precisa ter alguém diferente, que possa ser instrumento para falar da graça de Deus para ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vai lá para o versículo 17 agora. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro não estava entendendo, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Então pensa bem, Pedro estava ali pensando, o que significa isso? O que significa isso? Não estava entendendo. Versículo 19, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Quem que enviou Pedro, irmãos? O Senhor. É interessante que o anjo, ele aparece para Cornélio, mas ele não prega para Cornélio, ele fala para Cornélio, vai lá chamar Pedro. Ele vai pregar para você, você vai acreditar, você vai confessar, na hora que você confessar, você e a sua casa vai ser salvo, porque anjos não podem pregar o evangelho da graça, porque anjos não sabem o que é graça, anjos não experimentaram graça de Deus, mas eu e você que recebemos essa incumbência. O anjo, lembra lá de Maria, veio anunciar a vinda do Messias para Maria, mas anjos não podem pregar a graça. Essa incumbência, esse privilégio de pregar a graça é meu e seu. Pula lá para o versículo 24, quando Pedro entra na casa de Cornélio. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha só, Cornélio não é bobo não. Cornélio falou, o quê? Vou chamar todo mundo vai ouvir.
Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando aos seus pés e o adorou. Olha como é que Cornélio não tinha noção de nada. Chegou Pedro lá, ele já prostrou e começou a adorar Pedro. Olha quanto que Pedro vai ter que ensinar para Cornélio. Mas Pedro levantou e disse: ergue-te, que eu também sou homem como tu. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali. Agora vai para o versículo 43, que tem a pregação de Pedro. O que Pedro falou ali na casa de Cornélio? Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe o que, meus irmãos? Remissão de pecados. Recebe perdão de pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus não se lembra mais do seu pecado. Deus não está mais imputando, colocando na sua conta os seus pecados. Deus colocou todos os seus pecados sobre o Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo levou toda a condenação no seu lugar. Portanto, venha se reconciliar com Deus. E quando você crê e fala isso com a sua boca, você então é salvo. Você recebe perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem que nós temos que compartilhar, porque nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação, não da condenação. Você foi chamado para falar para as pessoas que Deus não está de mal delas. Não tem isso com criança? Porque elas acham que Deus está aborrecido com elas. Não, Deus não está aborrecido com você. Pelo contrário, na cruz do Calvário, Deus selou definitivamente a paz. E agora o que Ele tem para você é paz, boas novas, boas notícias. Ainda Pedro falava essas coisas, presta atenção, Pedro, ele estava falando ainda. Pedro não estava orando, Pedro estava no meio da pregação. Olha o que aconteceu. E enquanto ele estava ainda falando essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Uau! No Pentecoste lá dos judeus, demorou 3 dias. Pedro teve que falar, Pedro teve que mostrar a profecia de Joel, os irmãos tiveram que orar. Mas no Pentecoste dos gentios, estava só pregando. Eles acreditaram. Quando eles creram com o coração, caiu o Espírito Santo. Esse verbo cair no original é abraçou. E aí os judeus que estavam ali com Pedro ficaram espantados, porque o Espírito Santo também havia sido enviado para os gentios. Mas como é que eles perceberam isso? Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, eram judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles perceberam isso? 46. Pois os ouviam o que, irmãos? Falando em línguas. Oração em línguas é uma evidência do Espírito Santo, do revestimento, do batismo do Espírito Santo. É uma evidência. Por isso que eles viram e falou: uau, o Espírito Santo agora também veio sobre os gentios. Mas olha só, eles estavam só compartilhando a palavra. E eu quero dizer para você, esses são dias em que o Espírito Santo vai mover na sua vida, de maneira que você, aonde você estiver, seja o ambiente de pessoas, que seja, você vai abrir a sua boca, vai compartilhar a mensagem do Evangelho. Às vezes as pessoas vão chorar, vão sentir um arrepio, mover de Deus, do Espírito, mas vai ser um mover maior ainda. As pessoas vão começar a orar em línguas, vão começar a ser cheias do Espírito, só de você compartilhar a mensagem do Evangelho. E essa mensagem vai encontrar um coração fértil na vida dessas pessoas. Quantos dizem amém? E para nós encerrarmos, queria chamar os irmãos do louvor aqui. No livro de Atos nós temos 3 conversões. Nós temos primeiro a conversão de um gentio chamado eunuco. Ele era um eunuco prosélito, provavelmente era descendente da rainha de Sabá com Salomão. Ele era um africano, era um negro. Olha que tremendo isso, irmãos.
Tem pastores que dizem que porque os africanos, eles são descendentes lá de Cã, né, um dos filhos de Noé, que foi amaldiçoado, é por isso que o continente africano tem tanta miséria, né, maldição. Não discuto isso. Mas o primeiro gentio que foi salvo foi um africano. Foi esse eunuco. E ele foi salvo e liberto de toda a maldição que havia sobre ele. O segundo gentio que foi salvo foi o apóstolo Paulo. Está lá em Atos 9. Apóstolo Paulo era um judeu. E o terceiro gentio foi esse, de Atos 10, Cornélio, que era um italiano, era um europeu. Esses 3 homens que foram salvos, Atos 8, o eunuco, Atos 9, Paulo, e Atos 10, o Cornélio, centurião romano, apontam para as 3 descendências de Noé. Quando Deus começou a humanidade novamente, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Sem aponta para os judeus e para o mundo árabe. Por isso que você ouve falar do antissemitismo, porque aponta para eles, de onde vieram os judeus e esse mundo árabe. Cão, o que foi amaldiçoado, porque descobriu a nudez do seu pai, aponta para os africanos. O eunuco foi salvo. E Javé aponta para os europeus. As 3, você sabe que brasileiro é descendente, alguns, né, a maioria não sei, é descendente de europeu, né, irmãos? Foram colonizados ali por Portugal e é uma mistura com índio. Essas 3 descendências apontam para as 3 salvações em Atos, mostrando o quê? Que a salvação é para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que todo o véu do preconceito, todo o véu da segregação vai ser removido da sua vida. Porque não existe um pecador maior do que o outro. Porque para Deus está tudo morto. O que a Bíblia diz? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então morto é morto. Não tem um que é mais morto do que o outro. Não, esse aqui é mais morto. Não, é tudo morto. Tudo está colocado no mesmo nível diante de Deus. E todos eles estão colocados no mesmo nível por serem alvo do amor de Deus. Nós fomos alcançados um dia por esse amor. E a mensagem de Deus para nós é: da mesma maneira que você foi alcançado, sem merecer, você também vai ser instrumento na vida de outros. Quantos querem ser instrumento nas mãos do Senhor? Fique em pé no seu lugar. Eu queria te desafiar. A esta semana, nós estamos numa semana do nosso encontro com Deus. O Senhor vai colocar pessoas próximas de você. Nós estamos falando de visões. O Senhor vai te dar visões e sonhos de quem você vai convidar para vir nesse encontro. Claramente o Senhor vai te falar: convida essa pessoa, chama esse parente. Às vezes a sua carne ou o próprio diabo vai lançar na sua mente: não, ele não vai aceitar, ele é muito resistente, ele não gosta nem que eu fale do evangelho. Eu só te desafio: convide. Esse é o tempo de nós experimentarmos salvação sem precedentes na vida da igreja. E o instrumento que Deus vai usar, o instrumento que Deus vai enviar, porque Pedro foi enviado. Não foi Cornélio que foi atrás de Pedro. Cornélio mandou chamar Pedro, e Pedro saiu de onde ele estava e foi até a casa de Cornélio. Assim vai ser na sua vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro agora pelos teus filhos. Senhor, que todo lençol seja removido dos olhos dos meus irmãos. Todo o olhar preconceituoso, todo o olhar, ó Deus, de repulsa ao que é diferente, seja cancelado na vida dos seus filhos. E que eles possam ver como Deus vê o pecador. Deus ama. E provou que os ama, entregando o seu próprio Filho na cruz do Calvário. Pai, dê aos teus filhos nesses dias ousadia para falar da parte de Deus, para compartilhar do Evangelho da graça e alcançar os perdidos.
para liberar sobre a vida deles uma palavra de salvação, de reconciliação, em nome de Jesus. Ministra essa canção. O Espírito Santo já essa noite vai mostrar para você pessoas que você vai convidar, pessoas que você vai chamar para a salvação, e nesse sábado elas vão ter uma experiência com Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos. Eu quero conhecer Jesus. Cante bem alto. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado dele. E ser achado dele. E ser achado dele, não ter nem justiça própria. E ser achado dele. E ser achado dele. E ser achado dele. Aleluia. Vamos encerrar essa reunião. Queria que você levantasse suas mãos ao Pai. Vamos fazer uma confissão juntos. Fala assim comigo: a graça que eu recebi não se tornará vã na minha vida. Assim como eu recebi, eu serei instrumento para transmitir
desta graça a vida de outros. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, aqueles que são mais pecadores têm mais graça disponível para suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e lhe conceda visões e sonhos da parte de Deus.